Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite que eu recebi do Senado Federal, da Comissão de Infraestrutura, do presidente Fernando Collor. Gostaria de cumprimentar também os meus companheiros de mesa, os demais presentes aqui e os que estão nos assistindo através da TV Senado e ouvindo da Rádio Senado. Eu gostaria de, antes de entrar especificamente na apresentação sobre o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, falar um pouco, como é a primeira vez que eu venho aqui na Comissão de Infraestrutura, do que a Telebrás tem feito desde que ela foi reativada para tocar o Programa Nacional de Banda Larga. Quer dizer, a Telebrás ela foi reativada em 2010 a partir de um diagnóstico do governo federal de que, por não haver nenhuma regulamentação específica de universalização da banda larga, o governo federal, então, na gestão do presidente Lula, achou por bem intervir diretamente no mercado e, através de um decreto-lei, a Telebrás foi reativada. Então, para que a Telebrás foi reativada? A Telebrás foi reativada com o objetivo geral de massificar o acesso à internet em banda larga no Brasil, mas com 3 objetivos específicos, né? Aumentar a cobertura, aumentar a velocidade, ou a qualidade, que sempre as demandas são cada vez maiores, e diminuir o preço. E eu vou mostrar posteriormente quais foram os resultados que nós obtivemos até então. Também é importante, nesse segmento, a participação da Telebrás na questão de inovação tecnológica e política produtiva e tecnológica. Nós, desde o começo, nós apostamos na tecnologia nacional por 2 razões. Por uma questão de Estado, de usar o poder de compra da Telebrás para incentivar as indústrias nacionais com alta tecnologia que temos hoje no país. E, por outro lado, nós até então, já em 2010, sabíamos de que equipamentos fabricados em países estrangeiros se submetem às leis desses países e essas leis, então, obrigam a eles a deixar o que hoje é popularmente conhecido como backdoors. Então, nós, na maneira que nós, então, já planejamos e estamos implementando a rede da Telebrás, nós já prevíamos essas questões. O nosso modelo de rede, a Telebrás, ela não atua na última milha, como nós dissemos, ela não atende o usuário final. E por que ela não atende o usuário final? Porque nós não queremos matar, nós queremos sim incentivar uma gama de pequenos e médios provedores, que hoje são mais de 4.000. Quando a Telebrás foi reativada, era um pouco mais de 1.500 em 2010, hoje são mais de 4.000. Aqui estão por esse Brasil afora e eles têm, então, são geradores de riqueza local, né, e nós queremos e estamos incentivando essas empresas. Então, o que nós fazemos? Nós estamos implementando um backbone óptico que cobre todo o Brasil, vou mostrar depois qual é o planejado e o que nós já executamos. Nós também implantamos o que nós chamamos em nível regional de backhaul, que é a ligação dos municípios ao backbone. Isso nós fazemos preferencialmente pela Telebrás ou através de um parceiro e usamos tecnologia de rádio, fibra e satélite. E aqui vai se inserir, então, por que nós estamos, entre outras coisas, no caso do PNBL, nós estamos lançando esse satélite juntamente com o Ministério da Defesa. E no nível local, em acesso, quer dizer, nós preferencialmente trabalhamos com os nossos parceiros. Que são, como eu falei, essa massa que vocês estão vendo aí, que hoje no nosso sistema nós temos cadastrados mais de 1.200 provedores que demandam 1,3 terabits. E normalmente, quando nós chegamos a uma determinada cidade, uma determinada região, essa demanda ela dobra, no mínimo. Por quê? Porque a demanda vem crescendo exponencialmente, principalmente por questões da influência das redes sociais e principalmente do vídeo. São quantos gigabytes? São 1.000. 1 terabit, na verdade, são 1.000 gigabits, né? Só para esclarecer. Né? Quais são os produtos que a Telebrás produz? Nós temos hoje uma rede IP internet, que é a que acessa a internet, então, que nós atendemos, então, provedores de acesso e soluções corporativas, e nós temos uma rede privativa, totalmente isolada da internet, onde nós, então, podemos disponibilizar o que a gente chama de uma rede privada virtual. Com elas, nós atendemos, por exemplo, hoje o Ministério da Defesa,
tá? Onde somente equipamentos nacionais estão envolvidos nessa rede, de modo, então, que, além de estar isolada, ela utiliza equipamentos dos quais nós temos pleno domínio e pleno conhecimento. Esse também foi um cuidado que nós tivemos quando do desenvolvimento da rede da Telebrás. Tá? Os nossos projetos estratégicos, evidentemente que o nosso projeto estratégico carro-chefe é a nossa rede terrestre, onde nós temos a previsão de atender, tá? Embora com toda essa cobertura que nós temos da rede, o que está planejado, é pouco mais de 2.600 municípios, significa que o satélite ele vai nos permitir, então, atender uma demanda de praticamente 3.000 municípios, que nós não temos condições de atender com a nossa rede terrestre, e atender uma população de aproximadamente 150 milhões, que é boa parte da população brasileira. Aqui também está mostrado, nós temos já um projeto de interligação com os nossos países vizinhos, um deles com o Uruguai, já é uma realidade, hoje nós interligamos com a Antel no Uruguai. Tá? Nós também temos um projeto estratégico de cabos submarinos internacionais, que nós já vimos trabalhando com vários parceiros, um parceiro europeu, na verdade, o cabo para os Estados Unidos, que nós estávamos trabalhando até em função de preço, né? Nós continuamos trabalhando, mas mais em bases mercadológicas, em bases estratégicas, nós estamos trabalhando em outros segmentos, por exemplo, Brasil-Angola, e um cabo para o Mercosul, com os nossos parceiros Uruguai e Argentina. Então, esse é um outro projeto estratégico da Telebrás. E o outro projeto é, sem dúvida alguma, o satélite geoestacionário de comunicações estratégicas e defesa. É uma parceria nossa, então, com o Ministério da Defesa, mas ela envolve, como já falou o meu colega doutor Arthur, ele envolve toda uma governança, né, que eu vou falar após, reforçando o que ele já comentou. Mas os resultados que nós alcançamos até então, essa é a situação da nossa rede. Tá? Nós já atendemos hoje, então, aproximadamente 2.000 municípios. Nós já chegamos a uma população potencialmente de 125 milhões, quer dizer, isso aqui é potencial, nós já estamos atendendo na medida que nós vamos estendendo o que a gente chama de backhaul, né, que é o atendimento das cidades. Nós vamos, então, ampliando essa cobertura. E aqui, senador, se o senhor me permite, temos uma grande dificuldade, que não é só das operadoras, mas é também da Telebrás, que são as dificuldades de implantação de rede do interior do Brasil, são conhecidas de infraestrutura. Quer dizer, nós também temos essa dificuldade. Mas, mesmo assim, em 2 anos de atuação, nós já praticamente implantamos mais de 15 mil quilômetros de rede, e vamos chegar até o final do ano com 25 mil quilômetros de rede em operação. Tá? Preço no atacado, esse é um trabalho que nós fazemos lá. Existem vários trabalhos, mas esse é um trabalho de amostragem que nós fazemos na nossa diretoria comercial, que mostra a queda de preço em alguns estados brasileiros. Houve uma queda substancial de preço no atacado, porque, como não havia competição em vários estados, as operadoras, que praticamente monopolísticas, elas praticavam o preço que elas achavam que era justo, e os usuários e os provedores locais, eles pagavam o preço que estava indicado. Com a entrada da Telebrás, então, esses preços em alguns lugares caíram substancialmente. Principalmente, não está mostrado aqui, mas caíram. No Pará, por exemplo, caiu mais de 80% o preço no atacado. Uma outra questão importante, que desde a nossa entrada já melhorou bastante, foi o aumento da velocidade. Ainda eu considero não muito baixo, ainda é baixo pelos padrões internacionais, mas aqui cabe uma observação, que nós já migramos, né, em um ano, praticamente uma massa de usuários que estavam em até 512 kbps, migraram para acima de 2 megabits. Tá? Aqui existe, quando nós comparamos com países desenvolvidos, essa comparação, às vezes, ela é complicada, porque os países desenvolvidos já têm uma massa grande de assinantes. Os assinantes somente vão migrando de velocidade. Enquanto que no Brasil, além de nós termos aumento da massa de assinantes, esses assinantes também estão migrando de velocidade. Portanto, é um crescimento nos dois sentidos. Então, vamos falar especificamente agora do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. A motivação, então, como o doutor Arthur já falou, então, é a questão das comunicações estratégicas do governo, das comunicações do Ministério da Defesa,
Mas também aí tem uma questão importante, muito cara, presidente Dilma, que é a questão de absorção e transferência de tecnologia para o setor aeroespacial brasileiro. Por quê? A presidente identificou, o governo identificou que é uma janela de oportunidade, então, para transferirmos tecnologia para um cluster aeroespacial que existe em São José dos Campos e, portanto, nós não estamos simplesmente contratando um satélite, mas também fazendo um processo, um programa de absorção e transferência de tecnologia. Então, a governança do projeto, o doutor Arthur já comentou, mas cabe aqui, a importância é a seguinte, é que o projeto, então, ele está gestado no âmbito de 3 ministérios, das Comunicações, Ciência e Tecnologia e no Ministério da Defesa, que formam o comitê diretor do projeto. Existe um grupo executivo, então, de experts, então, que dão suporte ao comitê diretor do projeto, que é formado pela Telebrás, pelo Ministério das Comunicações, pelo INPE, pela AEB e pelo próprio Ministério da Defesa. E existe uma empresa nacional que foi formada pela Telebrás e a Embraer, chamada Visiona, e essa empresa, então, vai adquirir e integrar o sistema. A ideia aqui é que a Visiona seja a Embraer dos satélites, ou seja, uma empresa que, no longo prazo, atue no segmento industrial de integração e fabricação de satélites, até porque muitas vezes se confunde achando que a Visiona é a operadora do satélite. Não, o satélite vai ser operado pela Telebrás e pelo Ministério da Defesa. A empresa está sediada em São José dos Campos. Bom, então aqui um histórico então do projeto, um pouco mais longo, mas na verdade ele começou em maio de 2011, né, como a criação de um grupo de trabalho interministerial, quando então o projeto foi classificado como prioritário pelo governo. Nós começamos então no âmbito da Telebrás, primeiras reuniões de contato com os fornecedores, e apresentamos em outubro para a presidente Dilma e iniciamos então com a aprovação da presidenta as conversas com a Embraer para a formatação então da Visiona. Nós então aprovamos a criação em novembro da empresa e começamos a discussão sobre o acordo de acionistas e submetemos a ela o decreto que institui o sistema de gestão do satélite em março. Ela foi aprovada com a banda KA, aqui cabe uma observação, porque a banda KA é uma novidade no Brasil, e então existia ainda dúvida se realmente a banda KA era a mais indicada, e nós, então, juntamente com os vários especialistas do Ministério da Defesa e da PUC e da própria Telebrás, nós, então, apresentamos um estudo mostrando as vantagens da banda KA. Assinamos o acordo em maio de 2012 com a Embraer, criando a Visiona, e aí tem vários outros, a publicação do satélite, que se deu em junho, a publicação da portaria do Comitê Diretor do Projeto em julho. Quer dizer, foi uma série de eventos, onde, então, nós começamos realmente, como falou o doutor Arthur, a primeira assinatura de contrato com a Visiona, que foi o que a gente chama de procurement, foi em fevereiro de 2013. Então, e através desse contrato, então, foi feito um pedido de proposta aos vários fabricantes internacionais, escolhemos em agosto o fornecedor e estamos agora em negociação do contrato com a Visiona, que deve ser assinado agora em novembro, esse contrato. Então, rapidamente, o cronograma, então, nos seus marcos principais, a emissão da pedido de proposta em fevereiro, o recebimento da proposta em abril, a pré-seleção em maio, a entrega do relatório final em julho, a assinatura, então, prevista agora, e, como o senhor perguntou, a entrada em operação comercial em junho de 2016. Por que da Embraer? A Embraer, então, foi... Então, como eu falei, a ideia, então, de decisão do governo era aproveitar esse satélite para catalisar, então, o desenvolvimento da indústria espacial no país, e achamos que a Embraer era a empresa mais capacitada para isso, até porque, pelo seu longo histórico aí na área aeroespacial e na área de defesa também. Então, essa proposição nossa de ser a Embraer o nosso parceiro foi plenamente aceita dentro do governo, e nós, então, formamos a Visiona com a Embraer. A Visiona, então, ela tem a maioria da Embraer, 51%, 49% da Telebrás, e ela, então, está dentro do âmbito da política espacial do governo. Agora, aqui com uma ressalva, é que o governo tem na Visiona uma golden share, que impede, então, que a empresa seja transferida para controles estrangeiros. Então, qualquer movimento nesse sentido, a Visiona ela permanece ou dentro do sistema
da política espacial do governo. Então, essa Golden Share não permite que a empresa seja transferida em nenhuma hipótese. Tá, então, nós utilizamos, então, para a aquisição do satélite, o artigo 24, inciso 9 da Lei 8.666, acoplado ao decreto 2.295, de 97, que regulamenta esse inciso. Então, isso foi julgado que o satélite faz parte do Sistema de Defesa Nacional. Ele foi submetido, então, ao Conselho de Defesa Nacional, que respondeu favoravelmente. Então, dentro de todo esse arcabouço jurídico, a Telebrás está adquirindo o satélite diretamente da Visiona, embora seguindo todo o ritual da 8666, do menor preço, as melhores condições, como manda a governança de qualquer projeto. A composição do sistema, então, a Visiona, então, é o que a gente chama de Prime Contractor, vai fazer a integração. Nós temos também um programa de capacitação e transferência de conhecimento de tecnologia, que ficou a cargo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que está previsto no contrato. Então, dentro da integração do sistema, nós temos o satélite e o lançador, então, que nós estamos contratando nesse primeiro contrato. Nós temos também um sistema de terra, tá, nós vamos ter o nosso sistema que nós chamamos de gateway, para interface com a rede terrestre da Telebrás, e também o controle e operação, que é um trabalho conjunto que nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Defesa. Então, os requisitos da banda Ka mostram uma ideia, então, da cobertura em banda Ka do satélite. Ele está previsto, então, para atender não só o território brasileiro, mas também o projeto Cisgaás, né, incluindo a Amazônia Azul. Eu não vou me estender muito na questão da questão militar, eu vou deixar para o comandante se estender. Então, o espectro, esse é o projeto previsto. Nós vamos ter, então, feixe de 350 a 700 quilômetros de diâmetro. E aqui cabe uma observação, que é o seguinte: o projeto, o satélite, ele está previsto para cobrir todo o território nacional. Tá? Nós queremos, então, como eu falei anteriormente, existe uma dificuldade, principalmente na região amazônica e em várias partes aqui do interior do próprio Nordeste e Centro-Oeste, e também na região Norte. Nós vamos utilizar o satélite. Diferentemente dos satélites comerciais, que concentram, então, os seus feixes nas regiões de maior demanda, porque é onde, então, eles têm maior expectativa de demanda e, com isso, maior expectativa de retorno. Como esse satélite é um satélite estratégico, então nós estamos trabalhando, então, em todo o território nacional, pela importância que nós julgamos que ele tem de cobrir, então, áreas que hoje não são cobertas pela nossa rede terrestre, ou não vão ser cobertas pela nossa rede terrestre. Tá? É importante destacar a soberania na operação e no controle do satélite, que será feito, então, um centro de gerenciamento de satélite, feito juntamente com o Ministério da Defesa. Nós vamos ter um centro principal e um centro de reserva. Também nós vamos ter os nossos gateways, onde nós vamos, então, trafegar a internet, fazer a comunicação com os nossos clientes. Temos, então, a banda... Eu não vou me estender na questão da banda X, que eu acredito que o comandante Fábio Silva vai falar. Tá? E a questão do centro de gerenciamento de comunicações, então, onde nós temos todo um complexo sistema de comunicação do satélite. O satélite, ele é, na verdade, um espelho, né? Ele recebe e transmite comunicação, e toda a inteligência, toda a segurança dele está na parte terrestre. O modelo de transferência de tecnologia, então, é composto, então, a Visiona, então, que selecionou juntamente com esse cluster de empresas as tecnologias críticas que interessavam, então, ao governo ser transferido. Tá? Através de um contrato específico da AEB com a empresa vencedora, no caso a Thales Alenia, tá? Essa tecnologia vão ser transferida para a Base Industrial Espacial Brasileira e para institutos de ciência e tecnologia. Então, atualmente, nós nos encontramos também na fase de negociação de contratos e dos acordos de transferência de tecnologia entre a Thales Alenia, que é a ganhadora da licitação, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? A questão de segurança, que sempre é uma questão sensível e estratégica, quer dizer, só a Telebrás e o Ministério da Defesa serão responsáveis pela operação do Centro de Controle de Satélite. Tá? Então, nós temos, então, as estações de controle estão instaladas dentro do Ministério da Defesa, quer dizer, vão ser assegurando níveis de segurança militar às operações,
de telemetria e controle. E nós temos 3 níveis de segurança, quer dizer, todo o controle de satélite pelo espalhamento espectral, tá, com um sistema de criptografia seguro, com códigos de segurança estabelecidos conjuntamente pela Telebrás e o Ministério da Defesa, e a comunicação de controle em banda Ka, com arquitetura multiface. Aí são termos técnicos, mas que mostram que a preocupação do projeto do satélite, a preocupação que nós tivemos juntamente com o Ministério da Defesa na questão da segurança. Tá, eu não vou falar muito na questão da banda X, eu vou deixar para o meu colega do Ministério da Defesa. No caso da banda Ka, quer dizer, nós vamos, então, autenticar os terminais, quer dizer, todo o controle e registro vão ser identificados, serão controlados pela Telebrás, um mecanismo de segurança criptográfica, com chaves próprias, atualização periódica. Ou seja, nós estamos desenhando um sistema totalmente seguro. Por quê? Porque na banda Ka nós vamos transmitir as redes estratégicas de governo. E as redes estratégicas de governo elas têm que ter total cobertura, total segurança nas suas comunicações. Tá? E essa, então, com esses projetos que nós estamos em gestação na Telebrás, é a rede completa da Telebrás, então, que nós esperamos que em mais 2 ou 3 anos nós tenhamos ela completa. Então, era isso que eu gostaria de apresentar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos.